Olá, senhoras e senhores que acompanham tradicionalmente o Jornal da Justiça. É um prazer, mais uma vez, nós estarmos aqui, depois de tanto tempo, eu voltando à apresentação, sempre com o professor Dr. Álvaro Atala, que faz as apresentações. Hoje nós estamos num formato diferente, no auditório aqui da Unimed do Brasil, na Alameda Santos, em São Paulo, esquina com Rocha Azevedo, gravando um debate sobre a judicialização do direito à saúde e, mais especificamente, um assunto que interessa muito ao senhor e à senhora que estão aí e vai ouvir falar muito disso daqui para frente. A criação do NATS. O que é o NATS? É exatamente o que nós vamos discutir aqui, que é a criação do Núcleo de Apoio Técnico à Primeira Instância. A esse respeito, vai falar conosco daqui a pouquinho, representando o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Dr. João Batista Galhardo, que é juiz de direito, assessor especial do Dr. Ivan Sartori, presidente do Tribunal de Justiça, como eu disse, do Tribunal de São Paulo, TJSP. Vai falar conosco também, representando a Secretaria Estadual da Saúde, o Dr. Reinaldo Bapelli, que é chefe de gabinete da Secretaria e vai nos dar um arrazoado sobre os problemas vivenciados pela saúde pública. Depois fala conosco o Dr. Eudes Aquino, que é presidente da Unimed Brasil, a mais alta hierarquia do sistema Unimed no Brasil, que vai dar a sua visão também sobre a saúde suplementar. Depois fala conosco o desembargador federal Luiz Stefanini, representando a Justiça Federal e dando também as suas opiniões, a sua valiosa contribuição com esse debate que se faz hoje aqui. A mediação do debate, o nosso âncora principal, continua sendo aquele que o senhor e a senhora, que tradicionalmente acompanham o Jornal da Justiça, vê sempre, que é o professor Dr. Álvaro Atala, que é professor titular de Medicina baseada em evidência e também de Medicina de Urgência da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, e diretor para o Brasil do Centro Cochrane. A realização desse debate é do Jornal da Justiça e do Centro Cochrane do Brasil. São os realizadores desse debate que se inicia agora. E com apoio logístico aqui, institucional, da Unimed, que cedeu o auditório para que nós pudéssemos realizar esse debate, que irão se tornar 2 programas consecutivos, ou seja, o primeiro programa e depois nós falaremos ao final desse programa e o introito do segundo programa na semana imediatamente seguinte. Então serão 2 programas realizados aqui, como eu já disse, sob o comando do professor Álvaro Atala. É importante nós colocarmos que as emissoras que estão transmitindo o nosso Jornal da Justiça, o senhor e a senhora que tão gentilmente aí acompanham o nosso programa. Aqui em São Paulo e toda a Grande São Paulo, a TV aberta, canal 9 da NET e canal 72 e 186 também da NET, que compõem o sistema do sistema de TV aberta. Depois em Osasco, a TV 6 digital e 22 analógico da Anatel. Também a TV Guarulhos, do 20 analógico e o canal 3 digital da NET. Em São José dos Campos, o canal 3 e o canal 95. Em Campinas, o canal 8 da NET. Em Peruíbe, o satélite 16 TV. Em Caraguatatuba, o 18 NET. Em Ubatuba, o 18 NET. Em Guarulhos, o canal 20 analógico e 3 digital da NET. Em Ilhéus, na Bahia, o canal 2 da Embras. Em Belém do Pará, o canal 12 ORM. Em Manaus, o canal 3 e o canal 6 da NET e da Cable Home Sky. Em Campo Grande, o canal 4 da NET. Em Porto Velho, o canal 8 via cabo. Em Foz do Iguaçu, os canais 98 e 99 da NET e da TVA. E em Cascavel, Paraná, o canal 13 da NET. Ao senhor e à senhora que acompanham o trabalho do Jornal da Justiça em um desses canais, muito obrigado por essa audiência, em alguns casos já tradicional, e o senhor que esteja acompanhando pela primeira vez esse programa, Jornal da Justiça, nós estamos há 8 anos ininterruptos no ar, então eu espero que o senhor já seja um espectador tradicional. Caso não seja, esteja acompanhando agora pela primeira vez, sempre ele acontece semanalmente, exatamente nesse dia, nesse horário que o senhor está assistindo. Às vezes ele passa no dia, às vezes ele passa à noite, às vezes ele passa à tarde, final de semana, enfim. Então por isso que nós não começamos com boa noite, bom dia, boa tarde, porque os horários são variados.
mas sempre tradicionalmente no formato de estúdio com a apresentação do professor Dr. Álvaro Atala. Hoje fugindo um pouquinho esse nosso debate. Então, sem mais demora, eu vou passar para o Dr. Álvaro Atala, que vai fazer a mediação e a apresentação. Registrando aqui os telespectadores, essa plateia magnífica, representada por presidentes de entidades e cooperativas médicas de todo o Brasil, estão aqui hoje. Muito obrigado pela presença. Você sabe onde está a força da Unimed? A força da Unimed não está apenas nos seus profissionais altamente qualificados, nem na reconhecida qualidade de seus serviços ou na sua abrangência nacional. Não está somente na sua experiência de 39 anos no mercado, nem em seus 11 milhões de clientes ou em seus inúmeros trabalhos sociais. A força da Unimed está no cooperativismo. Cooperativismo é trabalho em equipe, é a união das partes em função do todo. Cooperativismo é o fiel compromisso em desenvolver, conjuntamente com igualdade e justiça, a saúde da comunidade. Federação das Unimedes do Estado de São Paulo. Então, bem-vindos ao Jornal da Justiça. Eu queria agradecer a organização do Luiz Maurício, nosso diretor, e nós estamos muito satisfeitos, muito felizes aqui, porque nós temos aqui não os atores executivos, legislativos da sociedade brasileira relacionados à saúde, mas nós estamos aqui com os protagonistas, né? Com o Dr. João Galhardo, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que vai falar sobre a criação do NATS, e que é assessor, dos principais assessores do Tribunal de Justiça de São Paulo, o doutor, o desembargador Luiz Stefanini, da terceira região do Tribunal Federal de São Paulo. Nós estamos aqui também com o doutor Eudes de Aquino, que é presidente da Unimed do Brasil, não é? E estamos também com o procurador Reinaldo Mapelli, que é chefe de gabinete da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, da Secretaria de Saúde de São Paulo. E tudo isso para que se busque um entendimento e um diálogo com as diversas partes dos interessados em que se tenha uma saúde com aquilo que a gente tanto deseja, que ela seja eficaz, funcione em condições ideais, que ela seja eficiente, seja simples, barato e com equidade, com acesso universal, como o Sistema Único de Saúde brasileiro requer, que seja efetiva, que ela funcione no mundo real e atendendo à expectativa dos nossos pacientes, que ela seja segura, não é? E para que tudo isso aconteça, é preciso que haja uma gestão competente, e nós estamos aqui com pessoas do mais alto nível e de grande importância nos processos decisórios e que possam também não só apoiar aquilo que funciona e é seguro, como possa tornar isso mais simples, mais factível e mais inteligente, eu diria, não é? E levando em consideração um poder enorme do Executivo e do Judiciário, no sentido de nós termos, então, uma gestão eficiente para a saúde, e quem não quer? O Brasil se propõe a ter um sistema de saúde único, universal e gratuito, e para isso ele tem que ter muita competência na gestão, pois os recursos são finitos e a demanda é infinita.
A primeira pessoa a falar aqui, então os debates vão ocorrer após as falas, fala inicial do Dr. João Galhardo, que é juiz de direito e que tem demonstrado uma grande competência e sabedoria na gestão nas varas onde ele foi juiz. Inicialmente na vara do direito da criança, né, e do adolescente, e posteriormente relacionado com a saúde em Araraquara. Eu gostaria então de iniciar dando a palavra para o Dr. João Galhardo para explicar o que são os NATs e como foi essa experiência dele brilhante com a gestão do direito à saúde na cidade de Araraquara. Para mim é uma enorme satisfação, longe de querer fazer qualquer fala professorada, na verdade é lançar algumas ideias, algumas questões práticas que nós vivenciamos e com isso fomentar a discussão, afinal de contas, o que o Brasil quer para a sua população em matéria de saúde, seja saúde pública, seja saúde suplementar. Então registro aqui a minha imensa honra, cumprimentar o Dr. Eudes de Aquino, nosso anfitrião, dizer da alegria de estar nesta casa mais uma vez. Essa parceria Justiça-Unimed é uma parceria que cresce a cada tempo e traz significativas contribuições para nós, operadores do direito, e tão bem coordenada pelo Luiz Maurício. Agradeço a você, Luiz Maurício, o honroso convite. Agradecer ao professor Álvaro Atala, que tem sido para mim um mestre, um professor nessa área do direito à saúde. Tenho aprendido demais com o professor. Agradecer ao meu dileto amigo da Justiça, o desembargador Luiz Stefanini, e também cumprimentar o doutor Reinaldo Mapelli, que veio a integrar aí o time aí agora em nome da Secretaria de Saúde, né? Todos nós preocupados com essa judicialização da saúde, né? Vale dizer que a nossa Constituição de 88, chamada Constituição Cidadã por Ulisses Guimarães, ela trouxe uma gama de direitos e princípios, até alguns absolutos, chamados de cláusulas pétreas, né? E um desses é o direito à saúde. Logo no artigo 5º, que traz uma forte ligação com o artigo 1º, que é o Brasil, um Estado democrático de direito, e lá no 5º está lá, todo mundo tem direito à saúde. E o Brasil tem um dos modelos, diria, mais brilhantes em matéria de pensamento, de como modelo de saúde, na teoria, né, na prática, talvez deixe um pouco a desejar, mas um dos modelos mais brilhantes do mundo, que é a universalização da saúde e buscando a responsabilidade de todos os entes federados nas 3 esferas, município, Estado e União, né? E, paralelamente a isso, também um modelo de saúde suplementar que vem no sentido de trazer exatamente o complemento, né, a essa saúde pública, buscando a melhoria da qualidade da atenção à saúde do brasileiro, mas não deixando de lado, evidentemente, os caminhos, digamos, legais para que essa saúde seja efetivada. E um dos maiores problemas que a justiça enfrenta hoje no Brasil todo é exatamente a decisão do juiz no que diz respeito àquele caso concreto que chega à sua mesa no pedido de um medicamento, no pedido de um procedimento, enfim, de uma prótese. Como que o juiz pode decidir esse caso, levando em consideração a esses princípios constitucionais, mas ao mesmo tempo buscando a melhoria do sistema todo, tanto público quanto privado, e por fim tentando agir de forma a evitar e até mesmo impedir que ocorram alguns excessos e até, por que não dizer, má-fé, que em alguns casos a gente infelizmente acaba diagnosticando de profissionais da saúde envolvidos com profissionais do direito, buscando aí, enfim, favorecer laboratórios e etc. O juiz não é técnico em tudo, né? Ao contrário, ele tem uma formação jurídica, não buscou na sua universidade, também no seu concurso, conhecimentos de ordem de saúde, né? Mas hoje é difícil o juiz ficar afastado destes conhecimentos, especialmente aqueles que lidam nessa área da judicialização da saúde. O professor Álvaro disse do meu histórico. Eu atuei por 15 anos numa vara de infância e juventude, onde era comum
pessoas baterem na porta da justiça para pedir algum tipo de medicamento ou procedimento, ou enfim, alguma questão ligada à saúde na vara da infância para aqueles que são menores de 18 anos de idade, né? Depois, por uma questão de mudança territorial, eu saí da cidade de São Carlos, do interior do estado de São Paulo, e fui para Araraquara, e fui militar na vara da Fazenda Pública, né, que lida só com questões ligadas ao poder público, né. Num primeiro momento eu imaginei que na vara da Fazenda Pública ficaria um pouco livre dessas mazelas sociais que nós enfrentamos no dia a dia, né, especialmente ligada com questões de crianças abandonadas, crianças na rua, crianças pedindo esmola, crianças sofrendo violência física, violência sexual. E quem milita na área da infância e da juventude vê isso com muita frequência, infelizmente, ainda que numa região próspera, que é o nosso estado de São Paulo, né? Mas imaginei que talvez não teria que me enfrentar ali na vara da Fazenda Pública com questões mais delicadas, até mesmo bastante incômodas, que via na área da infância e da juventude. Foi um ledo engano, porque logo no primeiro dia em que cheguei na vara da Fazenda Pública, tinha lá na minha mesa algumas ações que envolviam a judicialização da saúde, né? Alguns pedidos de medicamentos, alguns pedidos de procedimentos, né? E tudo ali bem explicado pelo advogado que militava em favor da parte autora. E o juiz, lendo tudo aquilo, ele na hora, meu Deus, a pessoa vai morrer, então lógico, eu vou conceder a tutela de urgência, vou conceder a liminar, vou dar a ordem para que se cumpra, né? E vou determinar que se pague aquilo que está sendo pedido, sem uma avaliação mais criteriosa, já que com os documentos que a parte apresenta no pedido inicial, se fazia suficiente um convencimento, ainda que prévio, em relação a essa necessidade, né? Me causou muita surpresa a grande quantidade de ações nesse sentido. E hoje, doutor Reinaldo vai falar melhor disso, assusta demais o quanto o Estado, né, o poder público de forma geral, está sangrando em relação à enorme quantidade de ações, né, e acho que quem também milita na saúde suplementar tem percebido esse aumento significativo de processos envolvendo as contratações de planos de saúde, né. Vale observar que o governo raramente ele baixa suas normas determinando que o plano de saúde supra determinadas necessidades sem ao menos permitir uma renegociação contratual, né? Determina que se faça, e isso certamente provoca desequilíbrio contratual, mas o fato é que se nós da justiça passarmos a conceder, né, tudo aquilo que nos batem à nossa porta, certamente nós vamos desestabilizar ainda mais esse sistema e talvez não estaremos contribuindo para uma melhoria tanto do sistema público quanto do sistema privado, e o que vai acontecer é que o sistema público vai falir, se é que já não está falido, né, doutor Reinaldo? Infelizmente, e o sistema privado também daqui a pouco começa a ter os seus problemas econômicos, dada aí a enorme demanda que a gente vê, que a gente verifica aí nas varas do país como um todo, né? Daí porque essa presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo tem se preocupado muito com isso, tem buscado firmar a parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, com institutos renomados e imparciais que possam, sim, trazer elementos de convicção e preparação para os seus magistrados. Um desse instituto é o nosso Instituto Cochrane, né? Cochrane, que é bem presidido pelo professor Álvaro Atala. E lá na minha vida prática, então, eu busquei uma forma de sanar esse problema do juiz decidir sozinho dentro do seu gabinete, no mais das vezes com prazo exíguo, e, lógico, caminhando sempre para a concessão da decisão, sempre determinando que se faça, né, o que está sendo pedido, porque, no mais das vezes, vinha lá diversas informações no sentido de que o paciente necessitava e com urgência daquela situação. Fui buscar exemplos em outras cidades, e aí existe no Brasil alguns bons exemplos em matéria
de judicialização da saúde, de organização de um sistema que traga contribuição para a magistratura, para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, né? Alguns magistrados, alguns promotores já buscaram fazer alguma coisa nas suas respectivas varas. Tem alguma coisa em Ribeirão Preto, aqui no estado de São Paulo, também tem núcleos de atendimento técnicos lá no Rio de Janeiro, né? Próximo das varas de Fazenda Pública, enfim, alguma coisa em outras cidades. E na nossa comarca, então, nós nos convencemos de que era necessário também criar um núcleo de apoio técnico, né? O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, tem 2 resoluções que tratam desses núcleos de apoio técnico, as resoluções 31 e 35, e recomendações, perdão, e ali também bem explica o que seria o funcionamento desses núcleos, né? Basicamente é o seguinte: o juiz, dentro da sua comunidade, ele busca ali a expertise de profissionais da área da saúde, sem se afastar necessariamente também dos profissionais da área do direito, e com isso ele cria um grupo de discussão, grupo este que vai trazer elementos de informação, elementos técnicos para o juiz então caminhar no sentido de conceder ou refutar ou até apresentar uma outra alternativa com relação ao que está sendo pedido, né? Na nossa comarca, nós convidamos membros que são da Secretaria Municipal de Saúde, membros da Secretaria Estadual de Saúde. Perdão, doutor Galhardo, o senhor tem mais 1 minuto. Perdão. Profissionais da universidade e profissionais também do direito que hoje integram esse núcleo de apoio técnico, e nós lá determinamos, antes da análise da tutela de urgência, antes da liminar, que todo o material apresentado com a petição inicial vai para este núcleo técnico, tudo via internet, rápido, e ele em 72 horas traz uma resposta para o magistrado. Com isso nós conseguimos reduzir as nossas liminares em 60%, conseguimos caminhar o paciente, né, levá-lo para um método alternativo, né, buscando informações da medicina baseada em evidência, que o Instituto também traz, e assim reduzir essas gamas de ações que visam necessariamente conceder aquele pedido que está sendo pleiteado, né? Só para finalizar, o nosso núcleo ele funciona 24 horas, né? Tem lá os seus plantões, e ele responde para o juiz de forma rápida através de internet, como eu disse. Digitalizamos todo o pedido e documentos, mandamos para o núcleo nos devolve, e com isso o juiz então dá uma decisão: olha, o núcleo indicou um outro caminho, eu estou negando o pedido do autor. Ou o núcleo de fato, e às vezes acontece, menciona que o que está sendo pedido é o necessário para este caso, então eu estou concedendo a tutela de urgência. Isso não afasta a independência do magistrado de forma alguma, ele apenas está buscando novos elementos para dar a sua decisão. As nossas decisões foram inclusive confirmadas pelo Tribunal de Justiça, que indicam que o juiz, enquanto presidente do processo, ele deve sim buscar outros elementos de informação. Tem todo um formulário técnico que depois eu posso estar apresentando aos senhores, de como são informados, né, os requisitos necessários para o núcleo, mas o mais importante é que hoje lá na nossa comarca a gente consegue dar uma resposta positiva ao paciente, que não necessariamente aquela que foi pedida no início da ação. Isso tem buscado mais efetividade da justiça. Essas parcerias são extremamente importantes para o Poder Judiciário, de sorte que a multiplicação desses núcleos, na nossa convicção, só trará benefícios para a nossa sociedade de forma em geral. Essa era a ideia inicial que eu queria passar para os senhores, e depois, no decorrer do debate, a gente vai aprofundando. Muito obrigado.
Você sabe onde está a força da Unimed? A força da Unimed não está apenas nos seus profissionais altamente qualificados, nem na reconhecida qualidade de seus serviços ou na sua abrangência nacional. Não está somente na sua experiência de 39 anos no mercado, nem em seus 11 milhões de clientes ou em seus inúmeros trabalhos sociais. A força da Unimed está no cooperativismo. Cooperativismo é trabalho em equipe, é a união das partes em função do todo. Cooperativismo é o fiel compromisso em desenvolver, conjuntamente com igualdade e justiça, a saúde da comunidade. Federação das Unimedes do Estado de São Paulo. A posição do Centro Cochrane do Brasil, que é uma entidade, como vocês sabem, imparcial para auxiliar as pessoas através do mapeamento do conhecimento para que se tomem decisões que tragam maior probabilidade de bons resultados, né? De efetividade, eficiência e segurança, e distribui esse conhecimento gratuitamente para o mundo todo. O acesso é gratuito no Brasil há 11 anos já, né? Em relação a essa participação no NATS, o que o Centro Cochrane do Brasil se propõe a fazer é fornecer consultoria para apresentar os mapeamentos das evidências para que esse núcleo incorpore, né, de maneira mais rápida e eficiência o conhecimento. E, em seguida, o doutor Reinaldo Mapelli falará por 10 minutos sobre a problemática da judicialização na área que ele se responsabiliza na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Bom dia, professor Atala. Queria agradecer o convite que me foi feito. Agradeço também em nome do secretário de Estado da Saúde, professor Giovanni Guido Thierry, meu colega, doutor Galhardo, hoje juiz assessor da presidência do Tribunal de Justiça. Também gostaria de cumprimentá-lo e na pessoa dele os demais aqui da mesa, e utilizar esses 10 minutos que eu tenho para falar um pouco da minha experiência, que talvez seja um pouco interessante que seja descrita, porque das pessoas que estão aqui na mesa, talvez eu seja o único profissional do direito que, por N circunstâncias, hoje estou dentro da Secretaria de Estado da Saúde, na condição de chefe de gabinete, e tenho enfrentado, então, no dia a dia, como gestor, o problema relacionado com a judicialização da saúde. E para falar da judicialização da saúde, eu gosto sempre de destacar 2 pontos importantes que nós não podemos discutir. Eu acho que são, agora há pouco o doutor Galhardo falou de cláusula pétrea, que são alguns itens ou alguns princípios ou normas fundamentais da Constituição Federal de 88, que não podem ser modificados, e eu acho que essas 2 questões nós temos sempre que destacar, porque não é exatamente sobre isso que nós vamos discutir. A primeira é a importância do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, o SUS, criado pela Constituição Federal de 1988, depois daquele processo de redemocratização do país, se tornou talvez na maior política de inclusão social que o nosso país tenha. O nosso país fez, na Constituição de 88, uma opção solidária. Havia um movimento muito grande de reforma sanitária que, pensando em outros modelos que havia em outros países, principalmente na Inglaterra, o Sistema Nacional de Saúde, optou por um sistema universal e gratuito para todos os brasileiros. Até 88, apenas aqueles que tinham uma carteira do trabalho assinada e que, portanto, contribuíam com a Previdência Social é que tinham direito a alguns tratamentos específicos que o poder público fornecia. A partir de 88, se optou por um sistema universal. A saúde é direito de todos, dever do Estado, está lá no artigo 196, e, portanto, se optou por um sistema universal. Os princípios estão lá na Constituição, do artigo 196 a 200, universalidade, integralidade da assistência, hierarquização, participação da comunidade, assim por diante. E a Lei Orgânica de Saúde, 8.080, de 1990, estabeleceu, então, as regras específicas desse Sistema Único de Saúde. Eu falo isso porque em muitas discussões da judicialização eu tenho ouvido críticas ao SUS. Eu acho que o SUS tem funcionado bem, apesar dos problemas que ele tem e das modificações e aperfeiçoamento que nós temos que fazer. É um sistema fundamental, acho que está garantido pelo princípio da proibição do retrocesso social,
que é um princípio jurídico para aqueles que têm formação jurídica. Hoje a saúde é gratuita, é universal e nós temos que lutar por isso. E, portanto, não se trata de questionar isso. Acho que o cidadão brasileiro tem efetivamente direito à saúde e deve procurar esse direito sempre que dele necessitar. E a outra observação, além de nós destacarmos a importância do Sistema Único de Saúde e dos seus princípios, é de que não há absolutamente nenhum problema do cidadão brasileiro procurar os seus direitos na justiça. O termo judicialização da saúde ganhou uma conotação extremamente negativa e aí dá para se compreender por quê, mas nós temos sempre que lembrar que numa democracia não há absolutamente nenhum problema no cidadão procurar o poder judiciário quando se sente ameaçado num direito, ainda mais um direito tão fundamental como esse que é de saúde. Portanto, eu acho que a questão não é propriamente buscar o poder judiciário, judicializar as questões de saúde e, então, ter mais um elemento nessa questão da saúde, que é o poder judiciário, que é o poder da República, que tem, evidentemente, a função constitucional de analisar essas questões quando há algum conflito, alguma lide. O problema não é este. O problema é o que está ocorrendo com a judicialização da saúde no Brasil e em outros países. A minha formação é jurídica, né? Eu sou promotor de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, trabalho há 10 anos exclusivamente com saúde, integrei um grupo de saúde pública aqui na capital, depois fui assessor do Procurador-Geral de Justiça e fui estudando essas questões todas e já escrevi, já discuti muito sobre o impacto econômico dessas ações judiciais, sobre a má-fé que muitas vezes existe por trás de determinadas prescrições médicas que levam à judicialização de produtos que não têm registro no país, que não têm eficácia científica comprovada, ou quando há um outro equivalente no sistema da saúde, etc. E assim fui discutindo isso juridicamente. Hoje, lá na Secretaria da Saúde, eu posso dizer que eu vivo isso juntamente com o secretário da Saúde, não vou dizer diariamente, mas semanalmente esse problema. Nós temos efetivamente, eu recebo as intimações diariamente, 10, 15, 20, para a disponibilização liminar de produtos farmacêuticos, de insumos terapêuticos, enfim. É o mais comum remédio, produto farmacêutico em geral. Prazos extremamente curtos, 72 horas, 48 horas, 3 dias, 5 dias. E, evidentemente, essa decisão é cumprida. E tenho percebido claramente o que eu havia escrito ou discutido anteriormente. Quando aquele produto, aquele medicamento é necessário, eu acho que nós não temos nem que discutir, ele deve ser disponibilizado. Nem a relação custo-benefício eu gosto muito de discutir. É muito difícil dizer quanto vale uma vida. O problema é que no dia a dia, eu vou trazer alguns números para vocês aqui para demonstrar isso, não é isso que a gente tem vivido. Né? O que eu tenho recebido, que a Secretaria de Estado da Saúde, certamente as outras secretarias do município e do país também tem vivido isso, o que eu tenho recebido é liminar para a concessão de medicamentos que não tem registro na Anvisa, portanto, não passaram por procedimentos de teste, verificação, até que comprovada a eficácia científica e a segurança passam a ser registrados e podem ser comercializados no país. Produtos que nós temos que importar, isso é extremamente comum, e, portanto, a gente pratica um contrabando oficial ao trazer um produto que não pode ser comercializado no país por determinação legal e ele passa a ingressar no país para ser fornecido para alguém. Produtos de uso hospitalar, que por uma determinação judicial, certamente baseada no laudo médico, é preciso mencionar isto, o paciente vai lá e retira e leva para a sua residência, e nós sabemos tecnicamente que aquele produto, por segurança, deveria ter sido aplicado dentro de um hospital. Produtos que têm equivalentes na rede pública de saúde, muitas vezes a preferência por uma marca, uma posologia, e produtos muitas vezes que tem na rede e cuja própria sistemática da justiça tem levado a uma injustiça muito curiosa. Eu vou citar um exemplo que talvez não tenha um impacto econômico maior, mas demonstra bem do que nós estamos falando. De quase 29 mil demandas judiciais hoje em trâmite contra a Secretaria de Estado da Saúde, sem considerar municípios, mais de 7 mil são de ações judiciais envolvendo medicamentos de programas oficiais, medicamentos que existem na rede pública ou deveriam existir na rede pública. A maior parte das decisões, todavia, obriga a Secretaria a comprar medicamentos de uma marca específica, mas no mesmo princípio ativo daquele que é distribuído na rede pública. Dessas ações mencionadas, mais de 1 milhão obriga o Estado de São Paulo a entregar ácido acetil salicílico, que é o AAS.
Então, quando eu recebo uma intimação para comprar um AS ou uma outra marca desse produto, e nós sabemos que na sistemática do SUS, e sistemática esta baseada em lei, portaria, pactuação, uma série de coisas, a gente pode mencionar um pouco as normas do Sistema Único de Saúde depois. Nós sabemos que esse produto é adquirido por um município com recursos próprios e fica ali disponível para a população, num posto de saúde, na unidade básica de saúde. E há um plus no Estado de São Paulo, o Programa Dose Certa, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, contribui com essa assistência básica financeiramente para que esse produto seja comprado. O que a gente está fazendo na prática é obrigar o Estado a ir na esquina e comprar numa farmácia por um preço muito mais caro um produto que tem na rede municipal. O Estado não consegue licitar, o Estado não consegue comprar isso, porque é um número pequeno, reduzido, uma marca específica. Então, essas questões todas que eu estou dando uma pincelada rápida, têm realmente gerado um impacto muito grande na rede pública de saúde. Tem gerado um impacto grande econômico, já uma coisa corriqueira na Secretaria de Estado da Saúde, a retirada de recursos econômicos, de políticas públicas destinadas à população mais carente para o cumprimento de decisões judiciais. Isso é muito comum, as decisões são cumpridas, evidentemente, devem ser cumpridas. Tem gerado um impacto muito grande no que diz respeito à organização do sistema. É muito difícil planejar hoje assistência farmacêutica e a rede de atendimento ligada com essa assistência farmacêutica terapêutica, com um volume grande de ações judiciais que muitas vezes determinam a inclusão de tecnologias que ainda sequer registro na Anvisa tem, e tem gerado impacto do tipo 800 milhões de reais no ano de 2011 para atendimento de demandas judiciais. A gente fez um cálculo lá, esse valor daria para construir por mês um hospital de porte médio de cerca de 200 leitos. Então é mais ou menos este, de uma maneira simplificada, o valor da judicialização ano passado no estado de São Paulo. Um hospital de 200 leitos por mês, é mais ou menos isso que a gente tem gasto. E 11% desse 800 milhões dizem respeito, inclusive, a itens que não estão relacionados com a saúde. Hoje nós temos uma lei complementar 141, que entrou em vigor recentemente, que textualmente diz o que não é saúde, mas que a gente espera que tenha um impacto nessa interpretação jurisprudencial. Mas há muita coisa aí, shampoo, creme de pele, papel higiênico, fralda descartável, e pilha, copo plástico, filtro d'água e assim por diante. Então eu acho que a questão não é propriamente a possibilidade do cidadão buscar o seu direito em juízo. Isso é absolutamente legítimo e salutar numa democracia. Mas é nós entendermos que uma judicialização desorganizada, desvinculada de critérios técnicos e baseada única e exclusivamente no receituário médico, está causando um impacto gigantesco no Sistema Único de Saúde e certamente na rede suplementar também. Nós vamos ver depois, doutor Eudes, aqui. Quer dizer, a gente precisa, nesse momento de mais de 20 anos do Sistema Único de Saúde, que é um sistema universal e gratuito, e deve ser assim mesmo, a discussão não deve ser essa. Nós precisamos tentar compreender um pouco que direito de saúde é esse. E como o promotor gosta de falar de legislação, enfim, me parece que por algum motivo os profissionais do direito ainda não se apropriaram muito do direito sanitário, do direito à saúde. O direito sanitário não é tão novo assim, mas as faculdades de direito não têm essa matéria no seu currículo. Hoje fica adstrito a uma ou outra pós-graduação ou especialização do direito, mas é uma matéria jurídica específica que já tem regras. Então, quando você estuda o direito sanitário, você descobre que a prescrição do médico, que é o que certamente ocasiona tudo o que nós estamos discutindo, deve obedecer determinadas regras jurídicas. Existe lei federal a respeito dos medicamentos. Existem resoluções do Conselho Regional de Medicina sobre como deve ser uma prescrição. O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo considera falta ética grave o médico prescrever um produto pela marca, não pelo princípio ativo. E os médicos continuam, muitas vezes, prescrevendo pela marca. Então, eu acho que nós temos que nos apropriar um pouco desse conhecimento jurídico, que é baseado em legislação, juntando isso com um aspecto técnico, para que a gente possa, efetivamente, atender bem as pessoas,
devida, permitir que elas recorram ao judiciário, e o judiciário deve, então, quando esse direito efetivamente for violado, garantir essa assistência farmacêutica. Eu volto a dizer, o problema não é o preço do medicamento, o problema não é só econômico, ele é maior que esse, mas nós temos então que nos apropriar desse direito sanitário e juntar isso com o apoio técnico para que o juiz de direito possa então, de maneira mais segura, avaliar um determinado pedido. Teve um marco histórico muito importante nisso, o doutor Galhardo acho que estava lá na audiência pública do Supremo Tribunal Federal de 2009, foi muito interessante. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, convocou uma audiência pública em 2009, e essa audiência, que durou 2 semanas, teve a participação de especialistas da área jurídica, médica, técnicos, e foi muito, muito interessante. E a partir dela, muitas decisões do Supremo Tribunal Federal, principalmente aquelas em que se buscava suspender uma liminar, uma tutela antecipada, várias decisões passaram a analisar essas questões que nós estamos decidindo. E as decisões relacionadas com a tutela, com a suspensão, pedido de suspensão de tutela do ministro Gilmar Mendes, quando ele analisa os protocolos clínicos, as listas do Sistema Único de Saúde, ele faz uma ponderação que eu acho muito pertinente. Ele diz que o protocolo clínico e as listas do Sistema Único de Saúde devem ser a regra do médico prescritor. Claro, e isto por razões técnicas, legais, que depois a gente pode até analisar aqui. Claro que numa situação clínica específica, teoricamente, o médico pode verificar um produto que não esteja padronizado, que não esteja disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde e fazer essa prescrição em defesa do direito à saúde. Mas aí ele tem que fundamentar com medicina baseada em evidências, que hoje tão bem representada aqui pelo professor Álvaro Atala, presidente do Centro Cochrane. Ele tem que fundamentar, se ele está dizendo a rede pública dá o medicamento A, mas para o meu paciente eu entendo que o B é necessário, ele tem que fundamentar isso com evidência científica. E mais, dificilmente o juiz vai poder determinar a compra e a disponibilização desse medicamento numa liminar. Ele vai precisar de prova, de instrução probatória. Então eu acho que essas decisões do ministro Gilmar Mendes e outras que seguiram no Supremo Tribunal Federal já deram um norte. Eu estou falando de 2009. Quer dizer, a regra é o que está padronizado. O que está padronizado foi em razão de leis e de um estudo técnico e jurídico realizado pelos gestores. A gente pode falar um pouquinho hoje como isso funciona e como é que a população pode, inclusive, interferir nessa discussão do que está padronizado. O que não está padronizado tem que ser exceção. O médico deve, então, explicar isso e mostrar evidências científicas de que aquilo é necessário. Desculpa, e o juiz... Pelo dinâmica, o senhor tem mais 1 minuto. 1 minuto. Eu estou terminando. Obrigado, Luiz Maurício. E o juiz, ao determinar isto, se for excepcional, se de fato não for padronizado e tiver, então, uma discussão sobre aquele produto, ele vai precisar de instrução probatória para julgar melhor. Eu acho que, claro que a decisão tem outras questões que não cabe aqui discutir, mas eu acho que este norte que o Supremo Tribunal Federal tem apontado desde o final de 2009 é suficiente para a gente equacionar na área do direito o problema da judicialização da saúde. O que a gente não pode admitir é que, efetivamente, por meio do Poder Judiciário, interesses escusos, que não são o do paciente, interesses econômicos, interesses da indústria farmacêutica, hospitalar, do médico, seja lá de quem for, acabem induzindo o Poder Judiciário, e claro, todos que trabalham na Justiça, advogados, Ministério Público, etc., a determinar a compra de medicamentos sem registro, medicamentos importados, medicamentos que causam prejuízo à saúde e que vão acabar desestabilizando, estão desestabilizando de maneira muito drástica o Sistema Único de Saúde. Nós já temos o norte. Eu acho que o que compete agora, então, é buscar esse núcleo de assistência técnica, dar apoio técnico e esses conhecimentos jurídicos para que o Poder Judiciário possa efetivamente garantir o direito das pessoas. Obrigado.
Você sabe onde está a força da Unimed? A força da Unimed não está apenas nos seus profissionais altamente qualificados, nem na reconhecida qualidade de seus serviços ou na sua abrangência nacional. Não está somente na sua experiência de 39 anos no mercado, nem em seus 11 milhões de clientes ou em seus inúmeros trabalhos sociais. A força da Unimed está no cooperativismo. Cooperativismo é trabalho em equipe, é a união das partes em função do todo. Cooperativismo é o fiel compromisso em desenvolver, conjuntamente com igualdade e justiça, a saúde da comunidade. Federação das Unimedes do Estado de São Paulo.